E apesar de ser muito clichê, eu nunca falei aqui no canal. Bem, eu sou Renata Donadelli, sou fonoaudióloga, especialista em fluência e linguagem. Porque existem cargas genéticas, existem intercorrências na gravidez. Hello, guys! Eu sou a Mayara do Bebelingue e aqui no nosso canal a gente fala sobre bilinguismo, a gente mostra a rotina bilíngue da nossa filha de 3 anos, a Jojo. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para receber sempre as novidades. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Renata Donadelli, para conversar comigo sobre um assunto que eu acho que é um assunto super clichê, que é aquela história de bilinguismo atrasa a fala. Muitos pais têm essa dúvida. Hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, inclusive, eu recebi mais uma vez essa pergunta. E apesar de ser muito clichê, eu nunca falei aqui no canal. E eu venho aqui para dar a minha opinião como mãe de uma criança que é bilíngue, mas eu achei bem interessante trazer uma pessoa profissional da área de fonoaudiologia e que é minha amiga muito querida, a doutora Renata Donadelli. Obrigada, Renata, por aceitar participar. Seja bem-vinda ao Bebelingue. Oi, Mai, que prazer estar aqui com vocês, né? Bem, eu sou Renata Donadelli, como ela me apresentou, sou fonoaudióloga, especialista em fluência e linguagem. Então, há 16 anos eu trabalho em consultório, já trabalhei em instituições, em relação ao desenvolvimento da linguagem, tanto oral como escrita também. Acontece que eu acabei assim, me especializando e me apaixonando muito pela área assim, da criança começar a falar e as dificuldades que alguns encontram, né, Mai? Então, desde não conseguir fazer um som ou gaguejar, tiver alguma dificuldade. Então, eu sou especialista em linguagem e fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Faço parte também da Associação Brasileira de Gagueira, e que desenvolvo um trabalho maravilhoso, gratuito para as pessoas que gaguejam. Também tenho uma formação da oficina de fluência e atendo muito no consultório e agora no atendimento online também, pessoas, adultos, crianças também que gaguejam ou que tenham dificuldade em adquirir a linguagem ou alguma dificuldade nesse processo, às vezes troca um som ou outro. Então, estamos falando com a pessoa certa. Então, a Jojo, ela sempre foi criada bilíngue, desde que ela nasceu. O Rafa era fluente, eu acabei aprendendo e continuo aprendendo para entrar nessa jornada bilíngue junto com a família. E a Jojo não teve absolutamente nenhum tipo de atraso de fala, ela não teve nenhum problema relacionado a isso. Ela fala os dois idiomas, né? É bilíngue, então ela fala tanto um quanto o outro. O Brasil, às vezes, tem um pouco desse preconceito, mas tem vários tantos outros países, como a Holanda, por exemplo, que as crianças nascem e já são expostas ao bilinguismo e as pessoas não têm esse receio. Só que eu entendo que é novo isso no Brasil, então não é por mal que os pais perguntam, é realmente uma preocupação. A gente sabe que não é o bilinguismo que atrasa, senão a Jojo teria atrasado e tantos outros países teriam crianças com atraso de fala. Mas por que existe esse mito? Eu acho que é muito a questão de como fazer. Porque você já respondeu, se o bilinguismo provocasse uma alteração, todos os países, tem muitos países, gente, tem países assim, até com nível de desenvolvimento, né, às vezes inferior do que o outro, e as crianças, os adultos, eles falam 2, 3 línguas, ainda você foi bondosa de falar 2, não é? Mas você vê, minha mãe não pensou em estimular aqui no nosso país, a gente tem a noção assim, deixa ele crescer, né? Porque as pessoas ainda têm a ideia de ensinar o inglês. Não tô falando, a gente está falando inglês, mas poderia ser outra língua, né? Para quem não sabe essa diferença, a Jojo, por exemplo, ela adquiriu o inglês da mesma forma que uma criança brasileira adquire o português. Então, ela cresceu, ela nasceu vivenciando o inglês. Então, ela adquiriu. Tanto que, por exemplo, o que as pessoas falam o maior segredo de aprender ou inglês ou francês? Eles não falam sobre imersão, ir no país, morar no país. Por quê? Porque vai adquirir com naturalidade. Acho que finalizando essa parte que você me perguntou, por que as pessoas acham que o bilinguismo pode prejudicar? Da onde que veio essa ideia? Eu acho que é da cultura. Então, se eu fui criada com um idioma, eu acho que essa é a melhor forma. Talvez a experiência de alguém de forma negativa, também eu acho que pode se somar. Talvez para
tem tantas dificuldades, muitos já têm tantas dificuldades com a língua materna, e aí a gente entra naquelas pessoas que já teriam uma dificuldade por si só. Tudo também vem como é feito isso. Eu trabalho muito, vou falar agora de uma língua, tá? A língua materna. Eu trabalho muito, com muitos pais que chegam para mim, o meu filho está demorando para falar. Língua materna. Então, assim, uma língua. Essa criança, ela pode ter... Gente, aí vai entrar numa lista enorme que o profissional vai avaliar e vai analisar. Pode ser questões auditivas, pode ter questões genéticas, podem ter questões cognitivas, podem ter várias hipóteses diagnósticas que esta criança teria, independente dela nascer em um país ou em outro, porque existem cargas genéticas, existem intercorrências na gravidez. Então, imagine a mamãezinha grávida tendo o bebê aqui no Brasil ou lá na Índia, ou aquela mesma mãe que mude o ambiente. Então, existem questões orgânicas. Então, pensando que qualquer criança, em qualquer país, com qualquer língua, pode ter um atraso de linguagem por N motivos, ok? Desde, por exemplo, nada orgânico. Às vezes é como a família estimula essa fala. Eu encontro muitos casos que a criança não tem nada orgânico, mas tem um irmão mais velho, aí todo mundo faz brincadeiras, conversa, mas sempre assim, de uma forma mais para o mais velho, e o pequenininho fica ali meio que perdido. E aí eu falo assim, gente, vamos ligar aí a parte, eu brinco assim, que é falar assim, em vez de falar no avançado, vamos fazer no inicial, né? Então, e eu acho bem bacana isso quando a gente pensa em adquirir uma nova língua. O pessoal faz muito isso quando aprendeu inglês. Você vai aprender inglês, você vai entrar no avançado ou você vai do básico? É claro que a pessoa vai do básico. Então, com um bebezinho, uma criança de 1 ano, o que eu vou ter que fazer? Começar do básico, que não é tão básico. Para ele, um bebê, ele aprendeu a fazer uma vogal, é o máximo. E, geralmente a mãe do bebê comemora. Ai, que coisa linda! Mamã! Ai, ele tá fazendo mamã! Né? Aí, existe também aí os métodos. Como que vai ser feito essa estimulação, tanto de uma língua, a língua materna, como de 2 línguas, que seria o bilinguismo. Então, até agora, eu falei 2 línguas, pode ser qualquer outra língua. Ou 3 línguas. Então, alguém fala que você confunde a cabeça do bebê, dizendo, olha aqui a mamãe. E tem hora que você fala mãe, você não fala mamãe. A mãe tá aqui. A mamãezinha tá aqui, chegou. Peraí, quantas formas você tá chamando você mesma? Mãe, mamãe, mamãezinha, e ainda tem Renata, meu nome é Renata. E eu confundi meu filho? Ah, não, Renata, mas é tudo na mesma língua. É no mesmo código. E eu posso mudar o código. Porque se fosse assim, todos que aprendessem, por exemplo, Libras, tem gente que aprende Libras, né? Tem gente que aprende outra. A gente não tem só línguas e idiomas, né? A gente tem outros códigos, código musical. Então, eu, Renata, tenho a leitura, né? Eu sou alfabetizada e tenho a leitura musical. Eu pego uma partitura e sei ler. Então, assim, mas eu fui o quê? Estimulada. E quanto mais precoce, mais infantil eu aprender a ler dessas 2 formas, quanto mais eu aprender de forma natural, a escrita é uma. Tem criança que odeia escrever. Por quê? Como é que ela adquiriu esse código? Foi... Aprende, menino, você tem que estudar para ser alguém na vida? Ou foi, não, nós vamos encontrar pistas. Ai, que legal, o que está escrito aqui? Ah, nossa! Tá vendo? Tudo tem diferença. O nome do papai, olha, começa com essa letra. Então, assim, eu estou dando um exemplo, eu saí um pouquinho, só para as pessoas entenderem que existem outros códigos. Porque alguns ficam por causa de uma experiência ou porque não entendeu direito essa orientação. Mai, eu já vi orientações de fonoaudiólogos e eu já fiz isso também, Mai, quando não está sendo bem feito.
tá? Então, assim, o pai fala assim, eu quero estimular o inglês do meu filho e o japonês, porque a gente tem na família, tá? Qual é o critério que está sendo usado? Né? Então, ou acha que estimular inglês é assistir música em inglês na televisão. Eu estimulo meu filho, né? Ele assiste, peraí, mas como? E o contrário é verdadeiro. Tem pais que falam para mim, por que meu filho não fala? Eu coloco todas aquelas musiquinhas lá, vamos pensar, Cai Balão, músicas nossas, brasileiras, com a nossa origem, com a nossa cultura, e são simples, Cai Balão. Mas por que ele não fala, Renata? Porque para adquirir uma linguagem, não basta apenas você usar um recurso. A música é um recurso. Não posso usar só esse recurso. Eu preciso trabalhar as habilidades comunicativas. O que são habilidades comunicativas? Uma habilidade, contato visual. Eu olhar para o outro. E eu acho que falta informação também até dentro da área dos especialistas. Então, tem muito fonoaudiólogo que não está acostumado a trabalhar com bilinguismo. Eu vejo que dentro da área dos fonoaudiólogos, a gente ainda não tem, como em outras áreas também, gagueira. Muitos fonoaudiólogos não trabalham com gagueira. Por exemplo, tem fonoaudiólogo que só trabalha com cantor profissional. Eu não trabalho com cantor profissional. Então, vai ter coisas do cantor profissional que eu não vou saber. Uma novidade, um estudo. Por quê? Não é a minha área. É muito interessante. Estou usando essa informação porque até para as pessoas entenderem, porque pode ter recebido uma informação de um fonoaudiólogo e julgar que aquele fonoaudiólogo não é bom. E não, pode ser que não é a área dele. Por isso que eu estou dando esses exemplos. Eu me comprometo aqui com a Mai para a gente fazer algo bem científico, até para ajudar outros profissionais, outros fonoaudiólogos que não têm essa formação, né? Que aí a gente pode esclarecer para muita gente. Às vezes não é só fonoaudiólogo, às vezes outras pessoas, outros profissionais que também têm um mito, né? Então existe muito mito e verdade em várias áreas, porque às vezes o profissional não tem tanta experiência naquele aspecto. A última pergunta é, vamos imaginar que nasceu um bebê e que esse bebê ele vai ter, por algum motivo, algum atraso de fala. Mas antes disso, os pais iniciaram o bilinguismo da forma certinha, tudo como deve ser, e estão percebendo uma demora. O que você orienta, Rê, que eles façam primeiro? Param com o bilinguismo e correm para o fonoaudiólogo? O que faz? O que um pai que se vê nessa situação deve fazer, na tua opinião, Rê? Então, a primeira coisa é procurar um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista, para entender por que está demorando para falar. Você está fazendo um bom trabalho? Você tem certeza que você está estimulando de uma forma correta tanto a língua materna como essa segunda língua que você quer? Você está me fazendo uma pergunta, Mai, se a pessoa deve parar ou não. Mas e nos casos que a pessoa nem pode parar? Às vezes ela mora em outro país. Então, assim, aqui no Brasil, quem está trabalhando com bilinguismo, às vezes ele entende essa possibilidade que eu posso parar ou não. Eu acho que quem pensa em parar, acredita que isso está atrapalhando. Eu não acredito que isso esteja atrapalhando. Até porque, por exemplo, eu atendo uma criança que eu tô orientando, fazendo assessoria, ela está em outro país. E ela está com atraso na fala. A família trabalha com eles o português, com certeza, quando eles saem de casa, porque eles moram num lugar onde que fala inglês. E aí? Entendeu? Não tem condições de parar, porque isso é algo natural. A babá fala outra língua. Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que procurar um profissional, né? Quem, às vezes pode ser até que tenha alguém nos assistindo que está em outro país e vai precisar fazer isso. Vai ter que... Por quê? Às vezes tem uma questão auditiva, então pode ter secreção no ouvido. Então, existem tantas possibilidades. Então, por que os pais ficam assim, será que eu levo? Acho que é frescura minha. Olha, surgiu a primeira dúvida, a primeira pulguinha atrás da orelha, leve. É muito melhor que o pai fale assim, olha, o pai não, o médico fale, tá ouvindo bem, ele tá enxergando bem, vamos estimular. E aí você acha, Mai, que tem condições em outro país que a pessoa fala uma língua materna, fala a língua local, tem como parar o bilinguismo?
Não tem como. Não. Mas Vai na ter que minha opinião, resolver qual é a dificuldade dessa criança. Né? Será que ela tem algum outro comprometimento? Se eu falar aqui, as pessoas têm muita mania de rotular. Ah, é, porque aquela fono falou que pode ser que a criança seja surda. Eu não disse isso. Tem crianças que têm dificuldade auditiva e não são surdas, né? Na verdade, a gente tem que chamar de deficiente auditivo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa deficiente visual. Eu uso óculos. O meu é só para longe, é miopia. Perto eu não preciso, mas eu preciso. E eu tenho que fazer acompanhamento no oftalmologista. Então, assim, antes de você achar que é uma questão da estimulação da linguagem, quer seja materna ou de 2 línguas ou 3 línguas, eu acho que tem que analisar como que está sendo feito isso. Se a maneira que é estimulado uma língua só, às vezes dá erro, né? Então, a gente não acredita que é só 2 códigos ou 3 códigos a mais. Então, a criança pode ter, sim, já algum empecilho para desenvolver a linguagem. E nós vamos ter que resolver esse empecilho ou lidar com ele. Às vezes não dá para resolver. Tem que fazer adaptações, tem que oferecer recursos. E fala a verdade, não é melhor que você descubra o mais rápido possível para ajudar seu filho? Eu sempre gosto de falar assim, se o seu filho está com fome, ou qualquer pessoa que chega na sua casa está com fome, não falou nada para você, aí de repente você pergunta, tá com fome? Tô. Nossa, por que você não falou antes? A pessoa tem condições de falar, mas uma criança não tem condições de falar, mãe, sabia que eu não estou ouvindo? Mãe, sabia que eu não estou enxergando? Mãe, sabia que você está falando muito complicado e eu não consigo entender? Então a gente vai ter que levar num profissional para entender. Tem casos que a criança não tem absolutamente nada orgânico. É só a forma que a família está estimulando. Tem família que fala tanto que não dá tempo de resposta, não dá tempo para a criança falar. Eu falo isso muito no Orienta Mamãe, o programa que eu tenho, né, o curso que eu tenho para as mães, para desenvolver a linguagem. Eu te faço a pergunta com aquele apertinho no peito de, poxa, eu sempre penso que não é legal parar o bilinguismo. Eu acho uma herança, principalmente para pais que moram fora do Brasil, eu acho que você estimular o português é uma herança que você deixa para a criança. Até tem esse termo, língua de herança. Então, eu acho sensacional. E para mim, praticamente impossível pensar em abandonar esse idioma, o nosso idioma, principalmente fora do país. Então, ouvir uma profissional como você, essas palavras, eu acho que vai acalmar o coração de muitas mães, principalmente mães que moram fora daqui. E olha, Mai, eu tô falando isso porque eu também, como profissional, de uns anos para cá, você sabe muito bem, porque você tem me acompanhado e a gente conversa disso desde quando você me conheceu, que já faz alguns anos. Então, de uns anos para cá, eu também aumentei o meu contato com outras culturas, né, com profissionais de outros países. Hoje eu tenho em grupo, no meu grupo de estudo, eu tenho fonoaudiólogos de outros países. Então, isso também contribuiu para essa minha visão. Hoje eu atendo crianças que falam 3 línguas, Mari. E aí, no português, ele não está produzindo crianças maiores de 5, 6 anos. Aí um sonzinho ou outro não está legal no português, porque ele é exposto muito mais a língua materna deles é em outro país. É que a família quer manter o português, né? Então, assim, e aí eu entro como uma fonoaudióloga para ajudá-los a manter a herança que você falou. Então, o ão, que a gente tem muito no português, né? Mão, sabão, já não tem no inglês. E aí aquelas crianças não estavam produzindo. Então, olha que legal. Então, o meu convívio, então pode ser, Mai, que o profissional que recomendou isso pro seu filho, ou que você ouviu, ou que a sua amiga contou, que uma fono falou, pode ser que essa fono não tenha essa experiência, não tenha costume, ou contato com pessoas de outros países, e ela pode ser uma baita de uma fonoaudióloga, né? Então, eu acredito também, Mai, Como médico, né, Rê? O médico cirurgião faz cirurgias, mas se você for perguntar da pele, por que eu tô cheia de espinha, ele não vai saber me responder da maneira que a dermatologista ia saber. Ele até Então, sabe, mas às vezes eles... Já viu que tem médico que gosta nem de dar opinião? Fala, não, isso eu prefiro que você veja com aquele médico. Né? Com receio de dar uma informação não tão completa.
Então, eu acredito também que alguns profissionais devem ter falado isso para a mãe, porque eu já ouvi em discussão com vários fonoaudiólogos. Nesse caso, vai ter que priorizar a língua materna. Já vi isso. Provavelmente, como estava sendo estimulado essa segunda língua, não era da melhor forma. Por isso, não é brincadeira, não é colocar uma musiquinha na outra língua que estimula o bilinguismo, né? Nossa, muito, muito obrigada, Rê. Eu quero agradecer muito, muito, muito por você disponibilizar o teu tempo, que eu sei que está muito corrido. Obrigada, Mai. Muito obrigada a todos vocês. Também quero falar do meu canal, viu, Mai? Convidar o pessoal a conhecer o meu canal, Renata Donadelli. Aqui embaixo vai ter o link da descrição. A Mai vai deixar os meus contatos. Eu tenho 2 sites, onde que tem atividades para estimular a linguagem. Então, tem um outro site que é só de materiais, que as pessoas querem. Ai, que brinquedo que eu compro para o meu filho, que pode estimular a fala, a linguagem, e também o inglês, ou a língua que está estimulando, né, Mai? Então, vocês vão encontrar muitas opções para estimular a linguagem ou o bilinguismo na Fonoloja, que é a minha loja da família, que é a Família Fonoloja, que a gente criou, preparou materiais. Tem material gratuito também. Nos 2 sites tem material gratuito, tem informações sobre o curso que eu dou para as mães, pais, babás, sobre o desenvolvimento da linguagem e também para fonoaudiólogos também tem informação dos cursos que eu dou. Um beijo para vocês e até o próximo, hein, Mai? Muito obrigada pelo convite. So, guys, thanks for watching. See you! Bye! Say bye-bye! Bye!